Estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Olá, nós vamos começar agora na EBD. Você está nesse modo online, mas na medida do possível venha para o presencial. Eu acho que você vai gostar também. E a nossa revista agora é essa aqui, ó, Atos dos Apóstolos. E a gente vai estudar durante 17 lições, se Deus assim quiser, esse livro. E a minha sugestão, o meu desafio para você é que você leia esse livro, que você aprofunde nesse livro. Há muita coisa a ser vista, há muita coisa a aprender. E a lição número 1, ela diz o seguinte: 30 anos que mudaram o mundo. 3 décadas. E o nosso versículo, que nós vamos começar lendo, né? Lendo nessa lição, é Atos 1:8. É o versículo chave desse nosso livro que estamos agora iniciando. E diz o seguinte: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É interessante aqui que a gente vai começar vendo o seguinte: há uma ordem aqui, há uma ordem, que eles deveriam ficar em Jerusalém, as pessoas deveriam ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém, por quê? Para receberem o Espírito Santo, né? O Espírito Santo deveria descer sobre eles. E aí? Ia acontecer o quê? E elas seriam testemunhas em Judeia, Samaria e até os confins do século. Ou seja, o evangelho ia expandir, espalhar. Mas eles deveriam aguardar, esperar o tempo certo e o tempo oportuno. E aí nós vamos ver o seguinte: foram 30 anos na história do mundo, tá? 30 anos que mudaram, modificaram, transformaram. E isso ocorre no ano 33 e 64 depois de Cristo. A nossa aula hoje é uma aula de introdução, então uma aula um pouco mais de história, né? É bom estudar história para ver o contexto, como as coisas aconteceram, qual é o pano de fundo dessa nossa revista. E aí o seguinte, esse tempo, essas 3 décadas, a gente vai observar o seguinte, que homens e mulheres, pessoas comuns, pessoas sem instrução, leigas, o Espírito Santo desceu e aí houve uma propagação. E justamente isso que a gente vai ver em Atos. Atos vai falar disso. O crescimento da fé cristã, a expansão, o início, como começou essa organização e como nós temos que aprender. Igreja Batista das Alterosas, nesse atual momento, como é importante a gente estudar esse livro e observar, aprender e tirar lições para nós. E aí nós vamos observar o seguinte: Atos, esse livro que mais fala do crescimento da fé cristã, ele vai ver o seguinte: ele tem alguns personagens, né? Fala de alguns apóstolos, de algumas pessoas. Mas os apóstolos que vai falar muito é Pedro, Paulo, e vai falar de Tiago. Esse Tiago aqui é o meu irmão de Jesus. E esse livro, né, Atos dos Apóstolos, na realidade deveria ter um outro título. Vejam bem se não é mais coerente, né? Deveria ser o seguinte: Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Porque teve a atuação do Espírito Santo, né? E aí essas pessoas receberam o Espírito Santo e a partir desse momento as pessoas expandiram, levaram a mensagem, levaram a palavra. E nós vamos ver o seguinte: Lucas, o autor desse livro,
ele vai mostrar por que esse livro, qual que é o propósito desse livro, para que ele foi escrito, estabelecimento e a extensão da igreja entre judeus e gentios, desde Jerusalém, onde eles estavam, até Roma. A gente vai observar muito esses dois lugares, Jerusalém até chegar lá em Roma. E a gente vai ver que teve todo um propósito para isso. E aí nós vamos ver o seguinte, esses primeiros crentes, e aqui a gente usa a palavra crente mesmo, depois a gente vai ver por quê. Esses primeiros crentes, eles tinham vantagens, né? Eles tinham algumas vantagens para poder fazer essa missão, né? Primeiro, é o que a gente chama de paz romana. Como assim paz romana? Durante os 100 anos, o que aconteceu? O Império Romano, ele foi palco de sucessivas guerras, né? E depois veio a paz. E com essa paz, o que teve? Um crescimento, boas comunicações, estradas. As estradas foram feitas, e aí o que acontecia? A partir do momento que tem estradas, né, eles poderiam o quê? Transitar, eles poderiam levar a mensagem. Então essa foi é uma vantagem que eles tinham. A segunda coisa que a gente vai observar é o seguinte, o latim era a língua oficial, mas falava-se mas a maioria falava grego, né? Então, o fato de ter o grego como essa língua mais falada, o que possibilitou? A expansão, a comunicação. Mais pessoas poderiam entrar em contato. E outra vantagem que eles tinham, a fé judaica. Como assim? Os romanos, eles não entendiam muito os judeus não, né? Mas eles respeitavam. Por quê? Principalmente porque, né? Eles eram atraídos pela questão do monoteísmo, ou seja, um só Deus, né? E a gente vai ver que eles tinham uma outra cultura, mas os judeus, pelo fato deles terem um Deus, né? Eles tinham uma certa atração, eles ficavam curiosos com isso. Agora, tinha vantagens, mas vai ter desvantagens também. Quais são as barreiras, os obstáculos que esses primeiros crentes enfrentavam? Olha, nós vamos ver o seguinte, para os gregos, o evangelho era loucura. Esse povo aí é tudo doido. Os romanos, nossa, que coisa fraca, povo sem instrução, povo leigo, povo que não sabe nada. E para os judeus mesmo, era um escândalo total. Então vamos ver por que essas palavras, loucura, fraqueza e escândalo. Por que essas coisas, né? Porque eles pensavam isso. Primeiro a gente vai ver que os mensageiros, as pessoas que levaram a mensagem, receberam o Espírito Santo e estavam levando a mensagem, eram pessoas leigas, sem instrução, pessoas comuns. E aí o que a gente vai ver é o seguinte, por quê? Os judeus mesmos, eles estavam acostumados com os rabis, eles tinham uma instrução formal, um professor. Então quando vinham aqueles leigos, aquelas pessoas comuns falarem as coisas, eles falavam assim, mas você não sabe nada, né? Eles pensavam também por aí. E outra coisa é o fato que Jesus era o Messias prometido. Isso também já era uma coisa, né? Que eles achavam muito diferente. E aí a gente vai ver o seguinte, outra coisa que a gente vai observar é o seguinte, o estudo das doutrinas era uma blasfêmia. Como assim? Por que era uma blasfêmia? Os crentes, eles não faziam sacrifício, os crentes, eles não faziam circuncisão, que é aquela cirurgia no homem, eles não frequentavam o templo, né? Eles estavam em todos os lugares, em casas, em cavernas, nas praças, por onde eles estavam, né? Eles iam falando, né? E os crentes, então, onde eles iam, o que eles provocavam? Tumulto, porque eles eram uma pessoa diferente, eles pensavam diferente, agiam diferente do que as outras pessoas. Por que era loucura? Por que era loucura para os povos pagãos, né? Para o não hebreu, né? Vamos pensar o seguinte, romanos. Os romanos tinham deuses e mais deuses.
Cada lugar que chegava tinha um deus. Os romanos entendiam essa questão de comer o corpo de Cristo, canibalismo. Eles não entendiam isso, era difícil para o raciocínio deles. E outra coisa, os romanos, eles eram pessoas muito cultas, muito cultas. Frequentavam teatro, tinham toda uma questão. E aquelas pessoas simples, né? Esse povo comum que estava surgindo aí, eles não faziam nada disso. E também não gostavam da história dos deuses. E outra coisa que provocava uma certa questão, um certo tumulto. A tensão na família. Por que tensão na família? Porque a esposa, quando se convertia, o que acontece? O marido não provocava o quê? Conflito. Então, todas essas situações eram o quê? Barreiras para os primeiros crentes. Então, eles tinham vantagens, sim, mas eles tinham inúmeras desvantagens. Eles tinham que enfrentar uma série de obstáculos. E aí, agora nós vamos ver quem escreveu o livro, né? A gente já falei no início, mas vou falar de novo. Lucas é o autor desse livro. E Lucas é um personagem muito interessante. Primeiro, ele é um médico, ele que vai cuidar de Paulo na prisão, é o companheiro de Paulo. Ele é um crente gentil, que ele se converteu, né? Ele foi companheiro de Paulo em várias viagens, né? Junto com João Marcos, e esteve na prisão lá cuidando. E à medida que ele ia cuidando também, ele ia escrevendo. E outra coisa, pelo fato de Lucas, né, ser um homem mais culto, né, ele era um pesquisador, ele pesquisava as coisas. Algumas informações ele recebia, né, das pessoas, porque ele estava sempre em contato com aquelas pessoas. Mas ele pesquisava, ele queria saber. Então a gente vai ver que Lucas e Atos são livros que têm o quê? Detalhes, nomes, muitas informações que a gente muitas vezes não encontrava antes. Então, é uma riqueza esse livro, essa riqueza de detalhes, essa riqueza de se saber o local, tudo isso vem do escritor. Lucas tinha essa questão, ele era um pesquisador, tá? E esse livro, ele foi endereçado para Teófilo. Aparece essa pessoa aqui só no início. E acredita-se, né, algumas pessoas, pelo fato de ter essa questão de aparecer uma vez, foi ele que financiou os trabalhos de Lucas, né? Mas isso depois é uma outra questão que a gente vai ver, tá? E Lucas também, a gente vai ver o seguinte, vamos reforçar isso. Ele foi testemunha ocular de algumas coisas, mas ele recebeu a informação de outras. Como ele recebia informações de outras pessoas, aqui, uma coisa que nós vimos em Provérbios, né? Ele tinha um cuidado de ver se era verdade. Ele ia checar a informação. Porque como ele ia registrar, ele ia ver o quê? Se é verdadeiro, se é correto, se aquilo realmente tinha acontecido, né? E aqui é uma informação que depois a gente vai entender muitas coisas em Atos. Lucas era da Antioquia da Síria. E essa igreja de Lucas era uma igreja, sabe como? Tinha uma liderança forte, é uma igreja que orava, é uma igreja que gostava de missões. E isso influenciou muito Lucas. Lucas tinha essas características da sua igreja. E uma coisa que a gente vai ver é o seguinte, em Antioquia, é nessa igreja que os crentes foram passados a ser chamados de cristãos. Antes eram só crentes. Agora que nessa igreja, essa igreja forte, que orava, que evangelizava, né? Eles são chamados de cristãos, né? Pessoas que seguem realmente a Cristo. E olha, aqui a gente vai ver uma coisa muito importante. Como a igreja de Lucas influenciou a vida dele. E a gente vê isso no livro de Atos. A gente vê isso em Atos dos Apóstolos. E quem são os personagens desse nosso livro, né? Desse livro que a gente está estudando agora? Quais são os personagens? Vamos voltar. Eram pessoas leigas, eram pessoas comuns, eram pessoas que tinham que levantar cedo, fazer as suas tendas, eles tinham que trabalhar primeiro, ter o seu sustento, para depois o quê?
levar a mensagem, né? E outra coisa, tinha pessoas de todas as classes. Tinha judeu ali, tinha gentio, tinha grego, samaritano, tinha homens, tinha mulheres. Isso é muito importante. Diversidade, pessoas diferentes que estavam ali unidas, conectadas, apesar das suas diferenças. E aí, é bom a gente até ver essa questão. Abra sua Bíblia em Atos 2. Atos 2, versículos 42 a 44. Então, vamos lá. A minha Bíblia está aqui assim. Vamos ver, então. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha que interessante. Eles perseveravam, eles tinham uma doutrina, eles tinham comunhão e oravam muito. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Isso é importante a gente observar nessas pessoas. Oravam, estavam juntos, eram diferentes, né? Um estava ali cuidando do outro, tinham tudo em comum, o que faltava nenhum, o outro estava ali suprindo, ajudando. E principalmente, eles tinham uma doutrina, eles confiavam naquilo, apesar de ser diferente, apesar dos obstáculos. Eles tinham, né, um foco, eles tinham um objetivo. E uma coisa, né, eles tinham uma mobilidade incrível. O que é isso? Eles andavam muito, eles levavam as mensagens. A gente vai ver isso aqui durante o livro de Atos, que muitas vezes a gente viu uma pessoa num lugar e tempos depois a pessoa já estava longe, já tinha o quê? Levado a mensagem, já tinha semeado a mensagem em outro campo. Olha os missionários aí, né? E aí nós vamos ver o seguinte, qual que é o contexto dessa igreja, essa igreja lá, né? Que a gente está vendo aqui em Atos, que nós vamos estudar durante 17 lições. E hoje, o que a gente pode ver em comum, né? Primeiro, eles eram diferentes. Mas, apesar de toda essa diversidade, de toda essa origem diferente, de lugares diferentes, eles tinham elos, eles estavam conectados, né? Eles tinham semelhanças. Esse alvo dos primeiros crentes era o quê? Atingir as grandes cidades. Então, o objetivo, o foco deles era esse. Apesar de eles estarem ali e serem tão diversos, assim como, né, os dedos das nossas mãos, eles são diferentes, mas estão unidos. Então, eles tinham que fazer o quê? Espalhar o evangelho. Começar em Jerusalém, né? E aí o quê? A partir desse momento que eles começaram em Jerusalém, eles receberam uma ordem ali, o que aconteceu? Eles tinham que o quê? Expandir. Igual um bolo. Quando põe uma massa, quando põe fermento, não é assim? Para quem gosta de fazer bolo, coloca o fermento nesse bolo com aqueles ingredientes todos ali, mistura tudo. O que acontece com essa massa? Cresce, expande. E aí já não tem mais farinha, não tem mais ovo, porque eles estão todos o quê? Misturados e viraram algo que comum, apesar de serem diferentes. E outra coisa muito importante, eles não dialogavam com outras ideologias, eles sabiam de um tanto de outras coisas, eles estavam em contato e recebiam informações de tantas outras coisas, mas eles preservavam, eles conservavam. É o que acontece com a gente hoje. Tanta coisa está sendo dita, falada, tanta mudança, mas nós temos o quê? Princípios básicos. Nós temos os princípios básicos, eles estão aqui. Outra coisa, aqui, olha que se isso não acontece, eles eram rejeitados, né? Eles sofriam, as pessoas falavam mal, as pessoas tinham oposição. Não é isso que a gente está acontecendo hoje com os evangélicos? Não é isso que está acontecendo hoje, né?
E outra coisa que a gente vai ver é o seguinte: conversões. Pessoas eram salvas e essas pessoas salvas transformavam o mundo. Olha como que nós temos que aprender com essa igreja, com essa igreja primitiva. Nós temos que aprender. Eles têm várias coisas para nos ensinar. E aí, a partir desse momento, nós chegamos nessa lição e nós vamos estar juntos durante várias lições, se Deus assim o permitir, né? O que acontece? Pessoas transformadas. E essas pessoas que foram transformadas, o que elas fizeram? Elas levaram a mensagem, elas expandiram, elas multiplicaram, né? Multiplicaram, várias pessoas então começaram o quê? A fazer parte daquele grupo, né? E o evangelho chegou até a gente. Vamos aprender com a igreja de Atos, com essa igreja lá, essa igreja primitiva. E que Deus nos abençoe. Meus queridos, e lá no nosso momento musical, nós vamos cantar. Cante aí na sua casa. Cantar é bom. Cantar faz bem. Ao orarmos, Senhor. De intercessão, nosso momento de oração, esse momento tão importante, e nós temos um dia na nossa igreja em que nós estamos todos unidos, né, nos nossos lares, nas nossas casas, que você também pode participar toda segunda-feira de 9 às 10 da noite, tá? Durante 1 hora. Então, o tempo que você puder, esteja em oração aí na sua casa. E na nossa momento de oração, nós vamos primeiro agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Com certeza nós temos bênçãos, inclusive o fato de estarmos vivos. Vamos orar pelo nosso Brasil, vamos clamar pelo nosso país. Nosso país precisa que a gente suplique o tempo todo os nossos líderes, pelos esses momentos difíceis que nós estamos vivendo, que as igrejas estão vivendo, que as famílias estão vivendo. Vamos orar pelo nosso país. Vamos orar pela Igreja Batista das Alterosas, pelo nosso pastor Valquimar, pela Lídia, a Laís e o Saulo, para que Deus proteja essa família, para que Deus derrame sabedoria sobre esse homem de Deus, e que realmente o seu ministério possa ser um ministério frutífero, para a honra e glória de Deus.
Vamos orar pelos ministérios, pessoas que estão trabalhando, pessoas que vão começar a trabalhar, vão também começar a expandir, levar essa mensagem, né? Vai ajudar a aumentar esse grupo. Vamos orar pela nossa diretoria, pelos diáconos. Nós temos novos diáconos e isso é bom, né? E aí a igreja crescendo, ela precisa de pessoas realmente que ajudem o nosso pastor. Vamos orar pelos diáconos, pelas pessoas que estão aí acrescentando, né? Pessoas que vão dar toda a sua contribuição. Vamos orar pelo departamento infantil. Vamos clamar por esse departamento infantil, pelas crianças que estão lá, pelas professoras, pelo espaço, para que novas crianças possam vir e que realmente possa ser um tempo de muita alegria para a nossa igreja. Porque criança, com certeza, é sinônimo de alegria. Vamos orar pelos nossos dízimos e pelas ofertas, pelas pessoas que estão cuidando, para que Deus abençoe essas pessoas, pelas pessoas que estão ofertando e por aquelas pessoas que por algum motivo não estão fazendo, que elas possam fazer no momento oportuno. Vamos orar por esse grupo lindíssimo da nossa igreja, os nossos idosos e os nossos enfermos. Esse grupo tão especial, tão querido, e para que Deus abençoe, as pessoas que estão cuidando, familiares, médicos, equipe de saúde, os cuidadores, para que Deus possa fortalecer também essas pessoas e que elas possam cuidar com carinho dos nossos queridos idosos e dos enfermos. Vamos orar pelas nossas famílias. As nossas famílias têm que também ser um motivo de clamor constante. A família está sendo literalmente atacada e vamos clamar para que Deus abençoe as nossas famílias. Vamos orar pelos nossos missionários. Nós temos missionários na nossa igreja. Vamos orar pelo Daniel e pela Magda lá em Paracatu. Essa família precisa muito das nossas orações. E os outros missionários também. O Tiago, Isabelle, Ana Paula e a sua família. E os missionários de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. E vamos orar pelo nosso bairro, pelo bairro Padre Eustáquio, para que esse bairro seja alcançado, que almas sejam salvas, tudo pela honra e glória do nosso Senhor. Tenham todos uma boa semana, que Deus nos abençoe e que a gente tenha um tempo de crescimento com Atos dos Apóstolos.